dia pessoal, sou José Ortiz. Hoje dia 17 de novembro de 2023, sexta-feira, encerrando a semana. Gostaria de mostrar para vocês primeiro aqui o índice futuro, alta de 0,05%, então praticamente nada de alta, né? Praticamente aqui, vou mostrar para vocês depois o diário. E no intraday, nós tivemos aqui um setup de venda neste candle 14, ativou aqui um trap de venda quando perdeu a mínima do 14, havia tentado superar esse topo, não conseguiu, 15 perdeu. O alvo dessa operação seria o candle 14 duas vezes projetado duas vezes para baixo, 125.400 mais ou menos, uma operação que não andou cerca de 190 pontos, pois isso foi estopou aqui quando o candle 22 superou o máximo do candle 14. Então, operação aqui que quem seguiu levou stop. Após isso, um outro trap aqui nesse candle 26 tentou ganhar máximo, não conseguiu. Candle 27 perdeu a mínima do 26, ativou uma operação que também tinha um stop parecido, era um stop de 200 pontos. Então quem já havia levado esse stop aqui já ficou um pouco machucado entrando nessa operação, mas uma operação que atingiu o alvo, né? Então olhando aqui o candle 26, a projeção dele seria o 125.860, que chegou, depois deu uma recuperada, e um cenário que aparenta ser aqui nesse índice futuro, o traçado seria mais ou menos aqui. Seria esse traçado, pode ser aqui um canal, então as pessoas podem desenhar aqui dessa maneira, tendo essa linha de tendência aqui na parte inferior, que poderia ter perdido aqui nesse ponto. Outro ponto para acompanhar aqui no índice futuro seria justamente um padrão também de reversão, que seria um ombro, cabeça, ombro. Isso aqui, claro, levando em consideração que é o gráfico de 15 minutos, mas poderia ser aqui ombro, cabeça, ombro com possível pullback nesse candle 38. Então, quem acredita numa venda, é interessante que não haja superação deste candle 34 e que perca a mínima aqui desse ponto para ir ativar esse padrão que teria como alvo essa distância aqui da cabeça na telinha de pescoço. Então seria aqui um alvo de pelo menos cerca de 600 pontos para baixo. Em relação ao tempo gráfico diário, deixou um candle, um doji, né, aqui em cima, deixou um candle que mostra um pouco mais de indecisão, próximo ao terceiro alvo. O terceiro alvo seria 127.276. Então, um movimento de alta que foi muito bom durante essa semana. Pelo semanal, vocês observam aqui o candle que deixou, um candle expressivo, superando aqui uma resistência muito importante, uma resistência que havia segurado, que nas outras vezes, né, que praticamente 3 vezes, na verdade 4, né, havia segurado. Dessa vez rompeu. Aparentemente vai ser um movimento que vai chegar aqui nesse terceiro alvo, para depois tentar buscar aqui o topo anterior, em decorrência do candle, em decorrência do volume. O estocástico não mostra que sobrecompra ainda, pelo menos pelo semanal. Pelo mensal, estamos aqui na metade do mês, um candle muito bonito. Então aqui estamos falando de um candle que está engolfando outros 4 meses. Então, a princípio é esse o cenário. Precisamos ver como é que vai começar a semana que vem para ver se isso aqui dá uma segurada, né? Dá uma freada. Em relação ao Ibovespa, o Ibov, eu havia desenhado aqui como se fosse um alargamento também aqui, e segurou justamente nesse ponto, né? Que é um ponto importante. Dependendo do candle que deixe, o estocástico, caso aponte para baixo, pode ser aqui realmente o topo de um alargamento. Tenho desenhado, figura gráfica é sempre um padrão subjetivo, ou seja, se 10 pessoas desenharem, provavelmente 10 pessoas desenharão 10 figuras gráficas diferentes, né? Não sei que seja uma parada um pouco mais clara, como um retângulo. O retângulo é um pouco mais simples, apesar de, às vezes, também existir diferença entre os topos e os fundos, né? Mas, a princípio, pode ser essa figura gráfica. O estocástico está sobrecomprado. Nós temos aqui uma divergência no ABV ainda. Então, o preço subindo e o ABV se manteve aqui lateral, né? Então, nós temos uma divergência em relação a esse topo, com esse topo atual que está superior, enquanto o ABV está bem abaixo. Então, quem sabe aqui um sinal que segure nessa região, tá? Em relação ao dólar, deixa eu mudar aqui o gráfico. O dólar deixa um sinal importante. O sinal do dólar seria justamente aqui. Deixa eu apagar também.
seria este candle que deixou no dia de hoje, em cima de uma retração de 6,8, um candle legal, um candle com estocástico apontando para cima, um candle que não teve um volume tão bom, então isso aqui é um ponto negativo para a operação. Pelo semanal, deixou praticamente um doji, não deixou um sinal muito claro. Então é interessante que realmente aqui tenha outro candle aqui pelo diário, um candle que engolfe esses demais, ou que supere a média de 80, para aí deixar uma operação interessante. A princípio, com a superação do candle de hoje, poderia ser aqui uma operação de 6,8, stop aqui na mínima, para buscar o topo novamente, o topo que seria nos 5,237,50. Vamos agora para Vale. Vale nessa semana andou bem, né? Tivemos aqui a superação de uma média de 80, a superação, se na verdade a confirmação, né, da superação aqui dessa resistência, essa resistência que havia segurado algumas vezes, bem como da região do gap. Então, um movimento interessante em Vale, movimento que mostra a força do ativo. O volume hoje não foi tão bom, o OBV segue interessante. Então, quem está no ativo, levar em consideração aqui o alvo do retângulo. Então nós temos aqui esse retângulo menor, que teria aqui como alvo, ele projetado para cima, já que rompeu, seria aqui na casa dos R$ 79,60. Então movimento bom aqui em Vale. Interessante ir guiando aqui pela média de 3, tá? Aqui é bem interessante mesmo. Próximo ativo, Petrobras. Petro segurou realmente aqui nesse suporte. Era um ponto interessante, já que havia sido uma resistência importante anteriormente. Aqui funcionou como um suporte, subiu. Hoje subiu 3,26%, uma alta boa. Vocês veem aqui o candle que deixou no dia de hoje, um candle com volume bom. Os últimos 2 dias o volume foi muito bom. Só que agora estamos aqui numa região de 61,8 dessa queda. Então, apesar de um candle muito legal, caso segure aqui nesse ponto, caso deixe um engolfo nessa região, caso deixe um padrão de queda não tão interessante, importante observar se deixa aqui um sinal dessa maneira para ir, quem estiver comprado, realizar um pouco. Caso supere essa região, vai buscar o topo novamente, então a próxima resistência seria os 38,86. Agora os em Minas, os em 5, alta de 0,26%. Os em Minas está aqui no topo de um canal, mostrei aqui para vocês já há alguns dias, já havia segurado aqui algumas vezes, agora segurando aqui também. Ontem havia tido um dia muito bom, com volume muito expressivo. Hoje o volume foi bom, mas praticamente um doji, praticamente fechando no 0 a 0. Então é interessante observar isso, observar se não é apenas um momento assim de espera, né? Se vai ficar fazendo aqui uma bandeira para ir continuar essa puxada, ou se é caso de reversão. O que é interessante observar aqui é o estocástico. O estocástico, a princípio, mostra continuidade de movimento, mas caso aponte para baixo, interessante observar se aí não deixa um padrão de venda para buscar uma realização, né, aqui no lucro, para caso o ativo volte aqui para o fundo desse canal. Próximo ativo, Cogni 3, é um ativo que ativou uma operação de 61,8, mas que agora também está bem próximo de 61,8 de venda, né? Então hoje teve um candle feio, 3,22% de queda, mas ainda um melhor ponto para observar a venda aqui, para uma realização, seria aqui próximo a esses R$ 3,16. O estocástico está sobrecomprado, mas não apontou para baixo ainda. Interessante ver que o volume melhorou em Cogna, esses últimos dias deu uma boa melhorada. Então, observar, principalmente para quem está comprado, observar esta média de 3. Caso perca esta média, aí pode ser que realmente venha um pouco mais para baixo, dê uma boa corrigida. Então, interessante observar se vai perder essa média. O que pode ocorrer na segunda-feira será assim, pode ser correr o engolfo aqui deste candle de hoje, um candle que pode ser apenas uma corrigida básica, por aí testar novamente esse 6,8 de venda. Próximo ativo, Pão de Açúcar, PK3. Esse é um ativo que teve uma compra, eu não peguei, teve um trap de compra, fiquei esperando e agora é um ativo que aparenta estar lateral. Eu acho que é interessante que vocês vejam sempre nesse tipo de operação o volume. Então, apesar de um trap, o volume nunca se mostrou aqui nesse período muito expressivo, né? Vocês veem aqui que
em 30 dias, nós tivemos cerca de 9 dias com volume acima da média, um dia com volume muito acima da média, que foi quando teve aqui esse gap, mas ficou nisso, né? Então é interessante o quê? Quem não estiver comprado, interessante observar aqui uma meia 1.8 deste movimento, então seria nos R$ 3,49. Caso esse movimento não venha, observar aqui no fundo, nos R$ 3,24. Lembrando que para todas essas operações que nós fazemos, o que nós passamos na mentoria é sempre o cuidado com o tamanho de mão, cuidado com o stop e o gerenciamento de risco. Próximo ativo que eu comentei no início é Ryzen. Ryzen é um ativo que hoje caiu 5,56%, uma queda expressiva, mas um ponto que me chama a atenção é isso aqui. O ativo caindo, mas o OBV se mantém forte aqui nessa região. Então o OBV lateral, vocês observam que o OBV é o mesmo, desde esse topo nos 4,65, o OBV se manteve, enquanto o ativo continua essa queda. Então é interessante observar isso, interessante observar se não é um movimento de alguém acumulando para, em algum ponto de entrada, fazer esse ativo correr um pouco mais forte, tá? Isso aqui é um sinal interessante. O volume tem sido bom nesses últimos dias, então vocês observam aqui que nesse último mês, vários dias aqui com volume acima da média. Então, um ponto interessante em Ryzen, apesar da queda de hoje, eu considero esses R$ 3,15. Então, quem não estiver comprado, é interessante monitorar, colocar aqui um alarme, observar se vem nesse ponto realmente. O OBV do ativo está interessante. Um ativo que eu comentei na semana passada, que poderia deixar aqui um trap, é justamente Banco do Brasil. Banco do Brasil é um ativo que, pelo semanal, poderia ter ativado esta semana e não ativou. Então, aqui, caso perdesse a mínima do 45, que foi onde eu deixei o alarme nos 49,19, ativaria um trap de venda, não ativou. Agora, é interessante observar se aqui não é uma acumulação também para romper esse ponto dessa resistência. Então, é um ativo que o OBV segue também lateral nessa região, assim como um ativo que pode estar lateralizando aqui para romper. O volume do ativo muito interessante. E por hoje é isso, pessoal. Bom descanso, bom final de semana. Até a próxima semana.